Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje nós vamos conversar sobre vida em outros planetas e o filme Avatar, que está em cartaz. Vamos refletir também sobre a verdadeira paz e muito mais. E se você gosta de conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal, Caibar Schutel. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à mensagem da doutrina espírita. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar. Muitos de nós já leram livros da coleção André Luiz, onde o médico desencarnado narra, através da mediunidade de Chico Xavier, a sua trajetória no mundo espiritual. Os desafios, as dificuldades, os ensinamentos, enfim, todo o aprendizado que ele obteve junto aos benfeitores que o acolheram no plano espiritual. André Luiz não fala só dos seus desafios pessoais, como também descreve em detalhes, em todos os seus livros e com uma precisão única, como é a vida no mundo espiritual. E entre tantos aprendizados que nós podemos obter através das obras dele, nós hoje gostaríamos de recordar um momento em especial. É o diálogo de André Luiz com um escritor desencarnado e que aparece no capítulo 17 do livro Libertação. Nesse diálogo, o escritor revela para André Luiz que quando ele estava encarnado, as histórias que ele havia criado e publicado teriam impressionado de uma forma muito negativa muitas pessoas. E depois, ao desencarnar, ele havia encontrado muitos desses homens e mulheres que tinham lido os seus livros. E não foram encontros fáceis para ele, porque ele percebeu que havia semeado o desequilíbrio nos seus leitores. Ele havia feito o uso do seu dom criativo, mas de maneira errada. E ele só se deu conta disso depois de morrer. E além disso, os personagens das obras dele, mesmo que fictícios, ganharam forma no plano espiritual, atormentando-o. Tudo isso reforça a verdade para todos nós da conexão entre a realidade do mundo espiritual, que se materializa nas produções culturais da Terra, e vice-versa. E nós podemos descrever outras situações em que a inter-relação entre o mundo espiritual e a produção cultural terrena se entrelaça, através da força do pensamento que transita entre os diferentes planos.
E, recentemente, por causa da produção cinematográfica Avatar 2, nós nos perguntamos o quanto de conexão poderia existir entre um mundo fictício descrito pelo diretor James Cameron e alguma realidade que possa realmente existir. Um fato curioso que nos cabe registrar é que o visual dos Na'vis, que são os personagens do filme e que já apareceram em Avatar 1 de 2009, foram inspirados, na verdade, em um sonho que a mãe de James Cameron teve e contou para o filho. Nesse sonho, ela descrevia uma mulher que tinha pele azul com aproximadamente 3,5 metros de altura. Na doutrina espírita, são inúmeros os relatos muito precisos e ricos em detalhes que nós encontramos sobre a vida e os habitantes de outros planetas. Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, e Humberto de Campos relatam com detalhes para todos nós a vida em Marte. E na Revista Espírita de agosto de 1862, o espírito Jorges nos traz relatos sobre Vênus. E também, com o título Habitações em Júpiter, nós encontramos, numa outra edição da Revista Espírita, de agosto de 1858, uma descrição do planeta contando como eram as habitações, os moradores, os animais, os costumes e muito mais. A mãe de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, faz referências também a Saturno. E um fato que chama a nossa atenção é que ela descreve seres que volitavam, mas que, segundo ela, não apresentavam traços fisionômicos muito belos. Entretanto, o mentor que a acompanhava nesse passeio explica que se tratavam de seres que já tinham superado várias questões que ainda perturbam a nossa humanidade, como, por exemplo, eles já possuíam a integração entre ciência e fé. E apesar, então, desse aspecto físico parecer um pouco estranho aos olhos de alguém vindo da Terra, como era Maria João de Deus, eles já eram seres moralmente superiores a nós. E os relatos não param por aí. Não podemos nos esquecer também das descrições dos mundos que orbitavam a estrela de Capela e que, segundo Emmanuel, já teriam superado várias etapas de purificação física e moral em comparação com o nosso estágio aqui na Terra. Como nós vemos, as referências na doutrina espírita sobre planetas mais evoluídos existem em grande quantidade e nos fazem pensar: como será que a narrativa de Avatar foi concebida? Nós já vimos que a mãe do diretor descreveu aquele sonho com um ser que tinha pele azul. Guardando ou não semelhança com os relatos de vida extraterrestre que nós temos acesso pela doutrina, nós não podemos deixar de lembrar de alguns detalhes sobre como é retratada a vida em Pandora. Pandora é o planeta que aparece nos 2 filmes Avatar, 1 e 2. Um ponto que chama a atenção é a perfeita integração dos seres mais evoluídos, os Na'vis, com toda a fauna e flora. Por exemplo, há uma espécie de ligação neural entre todos os seres vivos e que, ao se conectarem, eles conseguem acessar os registros do passado entre si. Uma linguagem universal que parecia conectar todos os seres. E no segundo filme da franquia, nós vemos ser explorado também o conceito de senciência, que a nossa querida doutora Irvênia Prada, médica veterinária, escritora, palestrante espírita, estuda bastante esse tema. A senciência é a capacidade de animais de terem sentimentos como dor, alegria, tristeza, se emocionarem com fatos que ocorrem. No filme, todos os seres se relacionam de forma profunda e amorosa, animais e os Na'vis. Eles se entendem, se auxiliam e se respeitam. Só esse tema já valeria uma profunda reflexão. Nesse universo de conectividade em que eles se encontram lá em Pandora, harmonia e respeito entre todos os seres, nós vemos claramente a mensagem do filme sobre o perigo que a nossa humanidade representa para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Porque é feita uma crítica a essa ganância dos seres humanos que estavam ali em Pandora, mas somente pensavam em conquistar, em destruir, em explorar os recursos naturais. Então, existe essa crítica também por parte de James Cameron. E, por fim, o filme Avatar também nos convida a refletir sobre outro aspecto. Chico Xavier nos explicou:
que os povos de outros planetas já teriam condições de viajar pelas galáxias, não teriam de forma alguma o objetivo bélico de conquista ou de exploração do nosso planeta, e muito pelo contrário, a presença deles entre nós seria somente com a finalidade de nos auxiliar em nossa própria evolução. Quanto ao homem, Chico Xavier nos alertou que somente quando nós conquistássemos condições morais mais elevadas, sem enxergarmos um outro planeta como um local para dar continuidade às nossas ações predatórias, à exploração, é que nós teríamos a liberação para viajar pelo espaço. Portanto, se a vida em Pandora existe ou não da forma como foi descrita no filme, nós não temos como saber. Mas uma coisa é certa: a história, como é mostrada nas telas, não se concretizará jamais, porque ainda nos falta evolução moral e espiritual para termos permissão para conhecer outros planetas. Quando nós tivermos a permissão e ocorrer uma aproximação física entre os seres da Terra com os dos demais planetas, será, sem dúvida, uma convivência pacífica e harmoniosa e de grande cooperação entre todos, como quer o nosso Pai. que os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele.
Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas do Portal de Luz, que nos acompanha aqui no Educa a Tua Alma. Entre as reflexões, deste início de ano, eu observei assim, um desejo forte no ar, um desejo de paz, que se sobressaiu aos demais, como saúde, prosperidade, realizações, enfim. No entanto, em contrapartida, passadas as primeiras horas de 2023, infelizmente registramos uma série de notícias que causaram expectativas nada boas, as quais culminaram em episódios de violência que agastaram a confiança em dias melhores. Não bastasse a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que ocasionou e vem acarretando tanto sofrimento, além das intempéries de toda ordem e a intolerância político-religiosa que só engrossou a fila de refugiados em busca de meios de sobrevivência e oportunidades em outros países, nós, particularmente nós brasileiros, assistimos estarrecidos aos desastres da violência que dispensam comentários. Nós queremos paz, mas o que de fato estamos fazendo para obtê-la? Será que sabemos o que é ter paz, viver em paz? Não resta dúvida que Jesus foi o propagador da paz. Ele nasceu, ele viveu e morreu, em paz e pela paz. Ele vivenciou a paz absoluta. No Evangelho, na ocasião do nascimento de Jesus, destaca-se o anúncio feito aos pastores na descrição de Lucas, capítulo 11 e versículo 14, de 11 a 14, ou melhor dizendo, que diz o seguinte: hoje, na cidade, anunciava um anjo, na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra
aos homens aos quais ele concede o seu favor. E ainda no Evangelho, no decorrer da sua vida, o livro de João, no capítulo 14, em que Jesus fala das muitas moradas na casa do Pai e revela-se como sendo o caminho, a verdade e a vida, no versículo 27, registra as seguintes palavras: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então, gente, voltando aí à nossa reflexão, será que realmente nós sabemos o que é paz? Pelas passagens evangélicas que nós citamos, depreende-se que todos aqueles que seguem o Mestre Jesus, em tese, estariam na sua paz, visto que ele afirmou que nos daria sua paz e que nada temos a temer. Mas por que será que não é assim que ocorre? Porque mesmo amando Jesus, nós vivemos num turbilhão constante de pensamentos e sentimentos inquietantes, longe de ser a paz que tanto propagamos e almejamos. Queremos estar em paz e não temos um bom relacionamento com os familiares. Vivemos em conflito no ambiente de trabalho, acabamos alimentando relações tóxicas e, principalmente, cuidamos mais da vida do outro do que a nossa, falando aí das redes sociais, criticando, palpitando, enfim. E falando em redes sociais, acredito que todos conhecem pessoas que esbanjam, boas vibrações, compartilhando vídeos, mensagens de otimismo, mas que, como nós a conhecemos, no dia a dia são incapazes de enfrentar obstáculos rotineiros, vivendo em constante estado de medo, irritação, desconfiança. Eu não estou aqui em absoluto criticando, quem gosta de compartilhar esse tipo de material nas redes, que em algumas vezes, concordo mesmo, pode ser a dose de bom ânimo que alguém precisa naquele dia para prosseguir com um mínimo de paz interior. Nós não temos o poder de mudar o mundo, mas temos condições plenas para dominar o nosso universo interior. É disso que Jesus fala. Nos autoconhecer o suficiente para identificar os pontos fortes e os pontos fracos da nossa personalidade. Basta analisar o comportamento de Jesus quando esteve aqui na Terra. Ele é o nosso maior exemplo de paz, concordam? E naquela época, já existia barbárie, injustiça de toda a ordem, preconceito, corrupção, desigualdade social, extrema inclusive, calúnia, cupidez, inveja, ciúme, em todos os níveis da sociedade da época. E Jesus, diante de cada uma destas situações, envolvendo essas misérias humanas, jamais se desesperou, desistiu, exasperou-se, levantou os punhos. Ele teve medo, sim, manteve-se sereno e aproveitou cada uma dessas situações, desses momentos, para exemplificar as suas indeléveis lições. Certamente estamos muito longe da magnitude de Jesus, mas será que não podemos, ao invés de nos desequilibrarmos
com a maioria, reagir menos. Será que a gente não pode reagir menos e analisar melhor? Né? Livres das amarras do preconceito e das ideias preconcebidas, pensar um pouco sobre o modo como Jesus faria, né? E aí sim nos posicionarmos diante de uma situação ameaçadora da nossa paz? Lembrando que enquanto muitos estão apostos para atear fogo na fogueira e outros se comprazem em assistir o fogo, existem outros ainda com a capacidade de amenizar tudo com um pouco de água. E às vezes esta água pode ser uma prece ou o silêncio amigo. Pensemos nisto e até o próximo encontro. Vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos sobre o tema a caridade material e a caridade moral, que consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que dá a sua mão direita, onde, nas instruções dos Espíritos, no item 9, o Espírito Irmã Rosália, em Paris, em 1860, deixou-nos as seguintes orientações sobre a caridade material e a caridade moral. Diz Irmã Rosália: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros aquilo que quereríamos que eles nos fizessem. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais haveria ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico muitos pobres se alimentariam e não mais os veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, vendo pobres mulheres arrastando miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando que fale outro mais tolo do que ele. Isso é um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira
se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vós recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única vida real, estão, não raro, muito abaixo. Isto constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do ponto de vista da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar à caridade material. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior a vós. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. E conclui a irmã Rosália: lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Amigas e amigos, o Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade, deixou-nos claro, através de ensinamentos e exemplos, que o nosso crescimento moral e espiritual somente acontecerá se amarmos a Deus e ao próximo como nos amamos. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos para que isso possa ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.